Boa tarde a todos, mais uma vez reunidos com muita alegria. A gente já começa com uma imagem maravilhosa do nosso homenageado de hoje, sem perda de tempo. O objetivo dessa live é homenagear o professor Milton Tiago de Mello pelos seus 105 anos de vida. O médico veterinário atuante que ainda hoje trabalha e trabalha muito em favor da medicina veterinária. Eu quero passar a direção dos trabalhos para o professor Dr. José Andrade Moura, que é quem vai conduzir os nossos trabalhos a partir de agora. Boa tarde, doutor José. Boa tarde a todos os confrades, todas as confreiras e também as autoridades presentes. Doutor Francisco Cavalcante de Almeida, presidente do Conselho Federal de Veterinária, o Altemir Gregolin, que foi o grande ministro da Pesca, que praticamente implantou o Ministério da Pesca e Aquicultura, que está fazendo falta hoje em dia, e uma saudação muito especial ao confrade senador Wellington Fagundes, que deixou suas atividades para estar conosco nesta homenagem. Tá? Eu não vou me alongar muito, mas o Milton, o professor Milton Tiago de Mello, é uma figura maravilhosa. Ele mesmo tem umas definições assim encantadoras. Ele foi respeitado durante muitos anos na sua vida científica, é um grande cientista, por ser microbiologista e fazer grandes experimentos e muitas atividades, inclusive foi quem primeiro sintetizou a penicilina no Brasil e também foi quem primeiro montou num laboratório o microscópio eletrônico no laboratório da UNB. Então, ele passou uma vida toda fazendo experimentos em pesquisas muito intensas, orientando teses de graduação, mestrado, doutorado, etc., e diz que, com essa experiência, ele teve que sacrificar muitos animais do biotério, etc., inclusive primatas. E ele diz que a segunda fase da vida dele foi preservando esses animais, quer dizer, consertando tudo que ele fez em benefício da ciência, do desenvolvimento científico e tecnológico. E nisso ele é conhecido no mundo inteiro por ser um grande microbiologista e por ser um grande também primatologista e homem ligado ao ambiente, à ciência da natureza. Tá? Mas o Milton tem umas coisas assim muito especiais. Vocês conhecem as leis do Milton? É muito interessante. Eu vou aqui recitar para vocês. Então, a primeira lei do Milton, ele diz o seguinte, que medíocre atrai medíocre na razão direta das incapacidades, inclusive na razão inversa do quadrado das distâncias, como dizia o Einstein. Então, longe das mediocridades. A segunda lei do Milton vale para todos nós, pais, para todos nós, filhos, e, acima de tudo, para os professores e alunos. Ele diz o seguinte, a segunda lei, os mestres e os pais têm obrigação de tornarem seus discípulos e seus filhos melhor do que eles. E os filhos e os discípulos têm também o dever de serem melhores do que os seus pais e os seus mestres. Isso é de uma profundidade filosófica muito grande. E a terceira lei do Milton diz o seguinte, que é o sentido da própria academia. O sentido da academia é essa. Diz competentes, univos. Quer dizer, os competentes têm que estar unidos, porque os incompetentes são muito unidos. Então, com essa abertura, eu guardo sempre isso aqui, professor, e gosto de divulgar e citá-lo sempre pela sua forma inteligente, como tem conduzido a sua vida como pesquisador, a sua vida como professor e, acima de tudo, como um grande cientista. Tá? E eu trago o abraço de todas as academias estaduais, de seus amigos. Há pouco me liga o telefone aqui,
o colega Djalma José Porto, lá do Pernambuco, e a Josinete também, para lhe dar um forte e caloroso abraço. E, em nome deles, todos os veterinários do Brasil estão contentes lhe acompanhando através das redes de comunicação do Conselho Federal de Veterinária e também da Sociedade Brasileira, da Academia. O Brasil inteiro está ligado. Tá? Eu não quero adiantar muito, mas para que o mais importante é essa primeira fase, que é uma saudação que será proferida por dois colegas que lhe admiram, o Alci Cheuich, o confrade, e o confrade René de Bois. Então, inicialmente, Cheuich, a palavra vos é concedida. Meus amigos, no ano de 1936, Albert Einstein comunicou ao mundo que já deveria estar nesse planeta o homem do futuro. E como seria esse homem do futuro? Seria com um cérebro privilegiado, acima da média de qualquer outro ser humano, e que ele deveria e poderia viver de 100 a 150 anos, mantendo a força e a inteligência do cérebro, da sua mente. E quando Einstein deu essa notícia ao mundo, Milton Tiago de Mello já tinha 20 anos. E agora, aos 105, está aqui conosco. E se nós perguntarmos aos seus amigos, as pessoas que conviveram com ele, as pessoas que tomaram um uísque com ele, as pessoas que acompanharam a sua vida, onde ele deixou as suas impressões digitais, as marcas da sua pegada, sempre distribuindo luz, eu tenho certeza que eles reconhecem em Milton este homem do futuro, este cérebro privilegiado. Mas não só de cérebro se pode falar, não é? Também não posso falar muito do coração do nosso professor Milton, porque ele já o deu, já o entregou completamente ali para a querida Ângela, que está ao seu lado há muito tempo. Aos seus filhos, Vera, Milton, José, Carlos, essa dinastia nova que se forma. Então, o que importa no professor Milton, acima de tudo, é que se ele é verdadeiramente este homem do futuro, como queria, como dizia, que está presente Albert Einstein, ele não olha para o passado. Ele, em todas as suas manifestações, em todos os seus escritos científicos, humanísticos, ele está no presente, olhando para o futuro. Avante! Brada-me o talento na alma, e o eco ao longe me repete, avante. Como poeta condoreiro, é isto que tem dentro de Milton Tiago de Mello. Avante! Sempre avante! Iluminando, pensando na sociedade como um todo, utilizando essa nossa maravilhosa profissão, essa profissão que atinge todo o nosso universo. Ele, nas suas manifestações, jamais foi um saudosista. Em tudo que escreveu, em tudo que disse, naqueles, como agora acabamos de ouvir, não é? acreditando nos seus alunos, nos seus sucessores, que continuem essa obra. Ele, Milton Tiago de Mello, é uma figura única na medicina veterinária do Brasil e do mundo. Eu lembro de Simões Lopes Neto com aquela lenda de que o negrinho do pastoreio caminhava pelo campo com uma vela acesa e cada pingo que caía no chão
se transformava numa outra luz. E assim ele era seguido por as luzes que se multiplicavam. Eu vejo, meu querido mestre, como seu aluno também, Milton Tiago de Mello, que há 50 anos eu acompanho, eu estou lhe vendo, lhe seguindo nos congressos, nas obras, e também, às vezes, pessoalmente. E como contador de histórias, eu vou contar uma bem pequenininha. Quando ele tinha 99 anos, eu estava na sua casa em Brasília para lhe fazer uma visita. E ele me disse: Cheuíche, que bom, porque eu vou receber agora um telefonema de Paris e eu não me lembro mais do francês, estou muito esquecido. Eu sei que é a tua segunda língua, então, por favor, quando tocar o telefone, eu vou te passar e tu vai me traduzindo e nós vamos... Perfeitamente, professor, perfeitamente. Daqui a pouco tocou o telefone, ele atendeu. Bonjour, mon ami, etc. E tal, ele falou durante uns 10 minutos em francês, correntemente, perfeito. Quando desligou, disse: Cheuíche, perdão, esqueci de te passar o telefone. Este é Milton Tiago de Mello, não é um poliglota de verdade, porque ele usa isso, não é? Ele, com essa visão de Zukunft, de futuro, de future, ele sempre com essa visão, mas ele utiliza essas ferramentas, todas que ele possui, que ele conquistou na sua vida desde jovem. Aqui no Rio Grande do Sul, onde eu estou, ele é o fundador da Sovergues, da Sociedade Veterinária do Rio Grande do Sul, a primeira entidade veterinária do nosso estado. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Sirvam suas façanhas, professor Milton Tiago de Mello, de modelo a toda a terra. Com que orgulho eu bato 3 vezes, como no teatro, que se abram as cortinas do espetáculo. O artista é um só e não precisa de mais. O artista que homenageamos é Milton Tiago de Mello. Muito obrigado. Muito obrigado, Cheuíche, pela sua inteligência e pela forma carinhosa como você se expressou em nome da nossa querida Academia Brasileira de Medicina Veterinária. E, em seguida, dando continuidade, René de Bois. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que considero essa memorável reunião, essa memorável comemoração dos 105 anos do nosso Milton Tiago de Mello, como um dos grandes momentos da veterinária brasileira. E quero, em primeiro lugar, externar um agradecimento a Deus por ter nos dado esse privilégio do convívio com esse nosso colega durante tantos e tantos anos. A medicina veterinária, que teve a honra de, durante tanto tempo, contar com a sua participação efetiva. Tem de agradecer ao grande arquiteto do universo, ele conseguiu essa vida tão longa e tão produtiva. Meus amigos, meus confrades, possivelmente eu sou o mais velho dos amigos do Milton Tiago de Mello. Conheci o professor Milton em 1957, em Recife, num Congresso Brasileiro de Veterinária. Assisti à sua brilhante conferência sobre medidas de controle visando a erradicação da brucelose no Brasil. Fiquei entusiasmado, estudante do primeiro ano de curso de veterinária, em ouvir aquela brilhante conferência. E hoje existe um fato que deve ser notificado aqui nessa comemoração. É que 44 anos depois da conferência de Milton Tiago de Mello,
o Ministério da Agricultura adotou as 5 recomendações dele no Programa Nacional de Erradicação da Brucelose no Brasil. Daí, a prova de que Milton Thiago de Mello está muito além. Olha o futuro, como disse o Cheuiche aqui, sem usar espelho retrovisor. 44 anos antes, ele prescreveu aquilo que o Ministério da Agricultura veio a adotar depois. Poderíamos citar vários outros pontos interessantes da vida do Milton. Tive a oportunidade de estar com ele, de cumprimentá-lo, ainda naquele mesmo ano, quando visitei o laboratório de microbiologia do Instituto Oswaldo Cruz. E quando recebi de presente um livro da autoria do Milton, em parceria com seu outro companheiro de trabalho, Genésio Pacheco. Genésio Pacheco. Aos 84 anos, de vez em quando, o cérebro começa a ratear um pouco. Recebi das mãos do Genésio Pacheco, do Milton Thiago de Mello, aquele livro, que levei de volta para a Bahia e o exibi diante dos colegas estudantes de veterinária. Na Bahia, aquela preciosidade. Voltei a me encontrar com o Milton em 1978, quando fui eleito presidente do Conselho Federal de Veterinária. Daí em diante, marchamos juntos e andamos por esse pequeno planeta. Vários continentes, vários países visitados, participando de eventos ligados à medicina veterinária. E eu posso dizer aqui que ninguém me contou, eu vi o sucesso do Milton nas suas conferências internacionais. E vi a maneira como ele foi sempre muito respeitado pelas maiores autoridades da medicina veterinária universal. Há 43 anos, portanto, que eu acompanho o Milton em todas essas jornadas. E o que é mais importante, assistindo suas conferências como cientista. E depois, no bate-papo com os amigos, tomando aquele whiskinho fraternal, e nessas conversas informais, eu tive a oportunidade de ser aluno do grande professor. Por ser amigo e por ser praticamente vizinho do Milton, eu sou um impenitente frequentador da sua varanda panorâmica. E inúmeras vezes, olhando aquela beleza do lago, que é o Oceano Atlântico de Brasília, conversamos animadamente, estimulados pelo bom uísque, com aquele ambiente fraternal da sua residência. E inúmeras vezes escutei do Milton, quando a nossa conversa evoluía para determinados assuntos que ele achava interessante, ouvi do Milton o seguinte: que pena que não temos aqui um gravador. Esse momento merecia ser gravado. Na realidade, não havia nenhuma necessidade de gravador, porque poucos dias depois, o cérebro privilegiado do Milton havia transformado aquelas ideias num artigo científico, num artigo que era publicado, e aquilo fez parte dos mais de quase 300 de trabalhos que ele publicou. Tive a honra de ser coautor de 3 livros com o Milton Thiago de Mello. Portanto, temos uma trajetória muito grande. Se eu fosse me estender aqui, o tempo não seria suficiente para dizer aquilo que eu sei a respeito da figura do Milton. Eu gostaria só de encerrar minhas palavras sintetizando a figura de Milton Thiago de Mello, com o que disse Charles Wagner, o grande teólogo francês. Il y a quelque chose de plus rare qu'un grand homme. C'est un homme. Existe uma coisa mais rara, mais importante do que um grande homem. Um homem, na acepção maior da palavra. Milton Thiago de Mello é este homem. Honra a medicina veterinária brasileira. Citarei só mais um fato que é orgulho para todos nós veterinários. Também ninguém me contou, eu vi. No Japão,
na presença do imperador, depois da abertura do Congresso Mundial de Veterinária. O imperador e a imperatriz embevecidos com o papo do Milton, que estava falando sobre o seu trabalho de primatologia, eles que são ligados à defesa ambiental. E vi o respeito com que eles tratavam aquela figura rara de brasileiro que estava ali no Japão, exibindo a viva voz os conhecimentos que eles já tinham conhecimento de ouvir dizer e da literatura. Milton Tiago de Mello é um homem na acepção maior da palavra, orgulho da medicina veterinária brasileira. Velho Milton, parabéns. Que você tenha ainda uma trajetória brilhante como foi todo o seu passado. Levanto a você o brinde com aquele nosso uísque, tantas vezes levantado naquela varanda panorâmica da sua residência. Parabéns, Milton. Muito obrigado, Renê, sempre muito inteligente. Essa é, na realidade, uma sessão solene especial, tá? Uma sessão solene conjunta das entidades da medicina veterinária, a Academia Brasileira de Medicina Veterinária, as academias estaduais e hoje abrilhantado com a Real Academia de Ciências Veterinárias de Espanha, cujo presidente, o Arturo, está aí presente. Tá? É uma honra grande. E o professor Milton é parte, como eu também sou, da Real Academia. E essa sessão conjunta é também da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária e das sociedades estaduais, estão todos os colegas assistindo essa live, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, o doutor Francisco presente, e dos conselhos regionais de veterinária, como também da Federação Nacional dos Médicos Veterinários e dos seus sindicatos. Tá? É uma sessão muito bonita, uma sessão conjunta. E agora, dando sequência, vamos passar a palavra ao nosso querido e ilustre acadêmico, o senador da República, o Wellington Antônio Fagundes, que é senador, mas é um veterinário extremamente classista, preocupado sempre com o desenvolvimento da medicina veterinária do Brasil em todas as suas instâncias, no ensino, na pesquisa, na extensão rural, defesa sanitária animal, laboratórios, etc. Com a palavra, o querido confrade acadêmico, senador Wellington Fagundes. Eu quero trazer aqui os meus cumprimentos. Boa tarde, quase boa noite a todos os nossos, as nossas confreiras, companheiros, companheiras que participam deste evento que eu diria único, talvez na minha vida, meu companheiro Josélio de Moura. Estar homenageando o Dr. Milton Tiago de Mello aos seus 105 anos na plenitude do vigor da sua vida, porque com a inteligência, a competência testemunhada por mim na minha posse na Academia Brasileira de Medicina Veterinária, onde ele, por 2 dias, esteve à frente daquele evento, dirigindo com toda a competência, com toda a inteligência e, principalmente, também com a sua característica alegre e chamando a atenção de todos, principalmente o seu improviso. Então, hoje nós tivemos uma sessão no Senado da República de 25 anos da TV Senado. E lá o senador José Sarney, aos seus 90 anos, toda a sua experiência de vida, 40 anos de mandato, e eu dizia a ele, doutor Sarney, senador Sarney, o senhor ainda é muito jovem, porque hoje nós estamos comemorando 5 anos de idade do doutor Milton Tiago de Mello, nosso cientista da medicina veterinária, foi um dos primeiros pesquisadores
da penicilina no Brasil e no mundo, que trouxe para o Brasil isso que foi o salvamento de milhares de pessoas, milhões de pessoas. Então, na pesquisa, na ciência que hoje vivemos em função da pandemia, eu gostaria também de estar homenageando o nosso cientista mundial, Dr. Milton Tiago de Mello. E ainda homenagear essa figura humana que todos nós reverenciamos. E quero me lembrar do aniversário que tivemos na casa do Dr. Milton, há 3 anos atrás. Nós também, todos nós, brindando aquela jovialidade do Dr. Milton aos 103 anos, e tomando ali, comemorando com o copo de uísque, e eu perguntava a ele, numa live, qual o conselho que o Dr. Milton nos daria naquele momento. Ele disse a mim, segundo Montserrat, eu não dou conselhos, eu dou exemplos de vida. Então, portanto, é no exemplo de vida do Dr. Milton, da sua esposa, da sua família, dos seus filhos, que eu quero aqui agradecer. Em nome da medicina veterinária, em nome dos homens e mulheres de bem deste país e até do mundo, porque ele é uma referência mundial, o nosso reconhecimento e agradecimento, Dr. Milton. Que Deus lhe abençoe e que continue lhe dando bons anos de vida. Viver como o senhor vive, na plenitude, na felicidade, gozando de uma áurea de amigos, né? Quantos amigos estão aí no dia a dia a visitá-lo e o senhor, com toda a sua gentileza de estar levantando, servindo, como foi sempre na sua vida. Então, deixo aqui o meu reconhecimento, o meu abraço, em nome de todos os médicos veterinários do Brasil, todas as médicas veterinárias, mas também, acima de tudo, em nome de todos os homens. Gente, o Senhor sempre lhe abençoou e, com certeza, continuará lhe dando essa bênção de viver e viver muito bem entre nós. Felicidades. Muito obrigado ao confrade e grande profissional, o senador da República, Wellington Fagundes. O Milton, ele próprio diz que ele teve diversas vidas, tá? E a primeira foi no Exército Brasileiro, depois na pesquisa no Instituto Oswaldo Cruz e também nos organismos internacionais, Organização Pan-Americana da Saúde, Organização Mundial de Saúde, FAO, uma vida muito intensa, criando laboratórios em diversos países e, acima de tudo, formando pesquisadores, cientistas em todas as regiões. E, a partir de agora, algumas pessoas que faz parte desse contexto do ensino, da vida militar, como também da universidade, vão desfilar agora dizendo a oportunidade que tiveram com a convivência com o professor Milton Tiago de Mello. Então, nós vamos começar com o grande ministro da Pesca, Altemir Gregolin, que fundou o Ministério da Pesca. Está com a palavra, Gregolin. Eu sei que você tem muita coisa para dizer, mas nós temos uma limitação de tempo. Então, seria 2 a 3 minutos para que, ao final, isso deve terminar por volta mais ou menos uns 20 minutos, para que o professor Milton tenha um tempo grande à sua disposição. Então, Gregolin, com a palavra. Obrigado, doutor Josélio. Agradeço muito essa oportunidade, né, de poder falar, mesmo que brevemente, cumprimentar você, cumprimentar todos os integrantes da Academia Brasileira de Medicina Veterinária e de todas as entidades que estão fazendo esta belíssima homenagem, o senador da República, também o Wellington, e em especial o Dr. Milton Tiago de Mello, sua esposa, a doutora Ângela. Para mim é uma grande honra estar participando, e eu agradeço de coração estar tendo esta oportunidade, participando desta homenagem
eu diria ímpar, né? Homenagem aos 105 anos de vida do Dr. Milton Tiago de Mello. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando fui ministro. Posteriormente, tivemos várias oportunidades onde nós conversamos. Estive com o Dr. Milton numa solenidade há pouco tempo atrás no Senado da República, onde presenciei uma fala de quase 30 minutos, né, do Dr. Milton Tiago de Mello, com uma inteligência e uma lucidez impressionantes. E hoje estar aqui fazendo esta homenagem é um motivo de muito orgulho, de muita honra. E também tive a oportunidade de visitá-lo em sua residência. E naquela oportunidade, há 3 anos atrás, eu perguntava: Dr. Milton, qual é o segredo da longevidade, né? Qual é o segredo? Qual o seu segredo, né? Ele disse 2 coisas. Olha, Gregolin, um whiskyzinho todo dia, todo santo dia, e muitos amigos. E muitos amigos. E ele me falou, diz, olha, eu tive o privilégio, tenho o privilégio de ter tido muitos amigos durante toda a minha vida e tive sempre uma vida muito ativa, muito ativa. E eu acho que esse é um grande exemplo que nós temos que seguir, porque é uma pessoa ímpar, é uma pessoa que é reconhecida a nível mundial do ponto de vista técnico, do seu conhecimento, e não precisa dizer mais nada, né? Com o exemplo que o próprio Josélio trouxe, de que ele é o grande responsável pela síntese inicial da penicilina aqui no Brasil. Então, eu quero agradecer de coração, dizer que nós vamos seguir esse exemplo. O senhor é um grande exemplo para todos nós, né? Agradecer essa oportunidade, desejar longos anos de vida pela frente e dizer que vamos continuar tendo o privilégio de acompanhá-lo, de ter a sua companhia e de poder compartilhar e partilhar da sua grande sabedoria. Obrigado, um grande abraço a todos, especialmente a você, Dr. Milton Tiago de Mello. Obrigado, ministro Gregolin. Essa é a força, a juventude da medicina veterinária, aliado à grande inteligência. Tá? Em sequência, as pessoas ligadas ao ensino, vamos ouvir o ilustre confrade da Academia Brasileira de Veterinária, Ariel Mendes, professor da Unesp, em São Paulo, e um grande incentivador da avicultura moderna no Brasil. Boa tarde a todas e a todos. Uma alegria muito grande participar desse evento de comemoração dos 105 anos do nosso querido Milton Tiago de Mello. Falar do Dr. Milton pesquisador, Dr. Milton cientista, Dr. Milton professor, é muito fácil, e os colegas que me precederam já falaram um pouco, e aqueles que virão depois, com certeza, vão aprofundar as suas histórias sobre isso. Eu gostaria de falar sobre o Dr. Milton Tiago, amigo, e o Dr. Milton Tiago, exemplo de otimismo. Gregolin, essa história do ter amigos aconteceu comigo também. No aniversário dele, eu perguntei ao Dr. Milton qual o segredo de chegar aos 100 anos. E ele me disse, Ariel, o segredo é ter amigos. Eu confesso que na hora fiquei assim, meio sem entender muito, mas depois, com o tempo, eu percebi que realmente esse era o segredo. E quem tem amigos tem com quem conversar, tem com quem trocar ideias, tem com quem dividir os sucessos e, por que não dizer, as frustrações também, para poder repensar a sua vida, né? E, a partir daquele dia, eu também procurei dar um pouco mais de tempo para a minha vida, para poder fazer um happy hour na sexta-feira com os amigos ou tomar um vinho, um uísque com os amigos no final de semana. A segunda característica que eu queria mencionar para o Dr. Milton, do Dr. Milton, é o Dr. Milton exemplo de otimismo. Cada vez que encontro com ele
está mais otimista com o Brasil, com o país, e principalmente com o Brasil produtor de alimentos. O Brasil doutor Milton, e será o grande produtor de alimentos do mundo, será o celeiro do mundo. E hoje, segundo dados da Embrapa, nós já alimentamos 1 bilhão e 500 milhões de pessoas no mundo. E a tendência desse número é aumentar esse número nos próximos anos. Então, e isso graças a pessoas como o senhor, com o seu otimismo, com o seu dinamismo, acreditando no país. Por último, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui à nossa colega, a doutora Lia Cosvi, do Ministério da Agricultura, que me disse que ia dar um abraço no doutor Milton, e eu disse para ela, então, Lia, não chegue lá de mãos abanando, leve um presente para ele, um presente que eu sei que ele vai gostar, mas leve também um bolo doce e uma torta salgada para transformar esse momento num momento um pouco mais lúdico, né, para que a gente não fique só na fala e no discurso. E leve também o abraço de todas as veterinárias e veterinários do Brasil. Doutor Milton, eu desejo que o senhor continue sendo essa pessoa abençoada, essa pessoa iluminada que o senhor é, o exemplo para gerações e gerações de médicos veterinários e cientistas do Brasil e do mundo, e a certeza de que o ano que vem estaremos aí em Brasília para presencialmente comemorarmos os 106 anos, né, do Dr. Milton Tiago de Mello. Parabéns e obrigado. Obrigado, Ariel. E ainda sobre o tema da educação veterinária, eu passo a palavra ao ilustre acadêmico da Academia Brasileira de Veterinária, vice-presidente, e também da Academia Paulista de Medicina Veterinária, o professor José César Panetta. Boa tarde a todos. Caríssimo Dr. Milton, caríssima Dona Ângela, para nós hoje é um dia especialíssimo. Agora mesmo, Cheuich falava sobre o Dr. Milton e dizia que o desafio é falar pouco sobre o Dr. Milton, né? Mas eu quero salientar uma questão que ocorreu depois que eu conheci o Milton e passei a admirá-lo. O Cheuich agora há pouco falou que o Milton, para caracterizá-lo, é uma pessoa que está no presente olhando sempre o futuro. E uma coisa ocorreu, que eu convivi com o Milton em 2017, que eu acho que dá para caracterizar um pouquinho a pessoa do professor Milton. O Milton havia me convidado para irmos ao Ministério da Agricultura para levar um projeto dele, ele era o presidente da nossa academia, e levava um projeto para um curso de treinamento para os veterinários que fossem aprovados no concurso do Ministério, no concurso para ingresso no Serviço de Inspeção Federal. E eu já conheci o Milton há tempo, e sempre o admirei, era o nosso mestre sempre, mas no carro, a caminho do Ministério, uma coisa que foi me calando profundamente ao observar o professor, era aquela, não só a humildade dele em tentar servir as pessoas, servir os jovens profissionais com aquele projeto que ele levava, mas aquela ânsia de, eventualmente, poder ser útil à profissão. E com isso, ele me parecia um recém-formado esperando a sua primeira entrevista, na sua humildade. Isso me calou profundamente, professor. Eu nunca vou esquecer
justamente esse dia, em 2017, íamos ao Ministério da Agricultura. Eu falei, puxa, o Milton não precisava de nada disso, mas ele estava lá pronto para honrar a profissão, para enobrecer a profissão. Nunca esquecerei disto. Professor Milton, estou muito emocionado hoje. Eu queria agradecê-lo por tudo que o senhor tem feito pela veterinária, por tudo que o senhor representa para a comunidade científica mundial. Nós temos visto tantas coisas durante esta pandemia, quantas pessoas, e, eventualmente, quanto que se contribui no anonimato, sem que se saiba. Muito obrigado, muitas felicidades, professor, muitas felicidades para a sua esposa, para os seus filhos, para a sua filha. Muitas felicidades. Obrigado, Panetta, que é um exemplo também para a veterinária brasileira. Ele formou gerações e mais gerações em higiene dos alimentos e continua formando através de um belíssimo programa de educação continuada. Mas já que estamos em São Paulo, vamos agora passar a palavra a um grande colega, um grande líder, presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que falará em nome de toda a autarquia do Conselho Federal, dos conselhos regionais, e tem feito um bom trabalho que eu tenho acompanhado de perto. Francisco, com a palavra, e só uma recomendação para os outros que vão falar, a questão do tempo, porque o homenageado que é o mais importante hoje. Em seguida, vamos entrar na veterinária militar. Francisco, com a palavra. Boa tarde a todos aí. Ao Josélio, você está me colocando em São Paulo, mas eu continuo aqui em Brasília, né, hoje. Hoje é uma sessão solene, realmente, como você falou. Um orgulho muito grande, né, para a medicina veterinária, uma profissão nobre, né? E ter a comemoração hoje de um professor que é o destaque não só nacional, como mundial da medicina veterinária, né? Foi uma honra muito grande. Eu conhecia o professor Milton Tiago de Mello, mas apenas tive a convivência dele a partir de 2018, né, quando assumi aqui o Conselho Federal, e eu recebi ainda como presidente da Academia Brasileira de Medicina Veterinária no exercício. Foi uma alegria. E, a partir daí, eu tive uma convivência em sua casa. Eu tive a oportunidade de degustar alguns uísques, né? Não água, mas uísque. Eu quero brindar com essa água ao professor Milton Tiago de Mello, né? Levando a ele o carinho, né? As felicitações dos 165 mil profissionais em plena atividade nesse país, com muito orgulho, com muita alegria, com muita satisfação. E mais ainda, de tê-lo no nosso livro dos 50 anos da nossa Lei 5.517, onde o professor Tiago de Mello diz: a minha ideia nunca foi ganhar um Nobel, mas ajudar que alguém ganhe. Pela sua simplicidade, pela sua sinceridade, pela sua postura profissional, ética, né, que seja um exemplo a todos os nossos colegas. Desejar aquele abraço para a doutora Ângela, né, que também nos recebeu em sua casa, né, e os seus filhos, a sua nora, os seus netos. Essa é a alegria que nós temos, professor. O conselho é seu, o conselho é nosso, o conselho é de todos. E o conselho tem a satisfação de homenageá-lo nesse momento pela iniciativa do nosso Josélio, presidente da academia, em que eu também levo aos demais acadêmicos, né, o nosso abraço e a nossa satisfação.
Falar do professor, todos já falaram, né? É falar da alegria que nós temos em conviver com ele. E eu, seguindo o exemplo dele, em ter amigos, formar amigos, ser positivos, eu também chego agora já aos meus 83 anos, né? Seguindo a orientação do professor, eu vou chegar por lá, viu, professor? E a gente vai se encontrar, se Deus quiser, né? Então, um abraço, até logo. De uma satisfação de tê-lo participado desse encontro. Obrigado, José. Francisco, esse brinde com a água, vamos fazer uma oração com muita fé para que pelo menos transforme em vinho. Ok. É porque ontem eu me vacinei, né, contra o coronavírus, né? Eu não quero estragar a minha vacina, né? Eu não sei. Mas, pelo menos... Dia 5 de maio, eu tomo a segunda dose. E depois dos 20 dias, aí a gente vai se encontrar na casa do professor Tiago e tomar aquele uísque, comemorando pessoalmente o aniversário dele. Fala para ele. Com certeza. Olha, pegando a dica aí, eu também tomei minha vacina na segunda-feira, mas, de acordo com o grande cientista e amigo Milton Tiago de Mello, não há qualquer incompatibilidade, razão porque me sinto à vontade com o esquinho que estou tomando. Mas, Renê, eu olhando você, Renê, eu pensei que eu estava vendo Dom Pedro II. Em sequência a essa solenidade, nós vamos entrar agora numa grande representante que o Milton a viu muito pequena e hoje é a mais antiga oficial veterinária do Exército Brasileiro. Trata-se da Coronel Beatriz Felício, que é um exemplo, não somente como veterinária e, acima de tudo, como uma militar extremamente competente. Beatriz, você está com a palavra. Beatriz Helena. Boa tarde a todos. Doutor Josélio, agradeço a oportunidade de representar aqui as Forças Armadas para homenagear o nosso querido coronel Milton Tiago de Mello. Ele realmente é um ícone para nós, já foi muito elogiado, muito se disse a respeito dele, mas grandes coisas ele fez também pela veterinária militar. Ele não economiza esforços em nos ajudar em nossos pleitos. Todas as demandas que surgem e que precisamos do peso da autoridade dele, ele se dispõe imediatamente. Muitas coisas, muitas portas ele já abriu para nós, os que viemos nessa leva mais jovem de veterinários, porque, não sei se todos sabem, houve uma interrupção da carreira do veterinário militar no Exército, e a minha turma, foi a primeira turma após essa volta da veterinária militar como carreira. E todos os nossos pleitos, nós sempre pudemos contar com ele, com o senhor também, né? O senhor sempre participou dessas nossas lutas, dessas nossas brigas, e nós somos muito gratos a todos, e especialmente a ele, porque ele é um grande exemplo. Eu tenho o privilégio de conhecer desde a mais tenra idade, jovenzinha, porque nós morávamos no mesmo prédio e tínhamos um convívio de vizinhos, mas depois que eu entrei para a carreira de médica veterinária e depois a veterinária militar, sempre pude contar com o apoio, com os conselhos, e também desfrutar das histórias, e muitas histórias engraçadas que ele tem a respeito da vida na caserna. Então, professor, fica aqui os nossos parabéns, a nossa gratidão a Deus por esses encontros divinos que tivemos ao longo da vida. Nós gostamos demais do senhor, estamos muito felizes com mais esse aniversário, e cremos que ainda teremos outros mais para comemorar, e presencialmente, porque a gente gosta mesmo de estar perto, de ouvir as suas histórias, de ouvir tudo que o senhor tem para falar para nós. Meus parabéns, lembranças à dona Ângela, aos meninos, que agora já são homens, né?
tudo de bom para vocês, essa família que a gente admira e ama muito. Tudo de bom. Muito obrigado a Coronel Beatriz Helena. Tá? É uma profissional extremamente competente e ciosa de suas obrigações perante as Forças Armadas e a faz com muito destemor. Tá? Agora vamos entrar numa área internacional, que a vida do professor Milton foi muito na área internacional. E é com muita alegria que temos aqui o Dr. Rafael Lakens, que é o presidente eleito da Associação Mundial de Veterinária, da qual o professor Milton é membro honorário da Associação Mundial de Veterinária e também é detentor de um prêmio extremamente raro. Ele diz que ele prepara pessoas para ser Nobel. Isso, o grande mérito não é ter o prêmio Nobel, mas preparar pessoas. E o professor Tiago de Mello recebeu a maior comenda da veterinária universal, que é o prêmio John Ganji, tá? Numa solenidade muito bonita, em que tive a honra de estar presente, e por indicação, inclusive, da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária. Rafael Lakens, presidente eleito da Associação Mundial de Veterinária e grande amigo do Brasil, está com a palavra. Doutor Josélio, muito obrigado. É uma honra para mim estar com todos vocês por ocasião deste dia tão especial. Acadêmicos, senador, autoridades, Dr. Francisco Cavalcanti de Almeida, presidente da nossa Confederação de Medicina Veterinária no Brasil. Eu quero agradecer ao professor Milton Tiago de Mello, primeiro, em relação com a Associação Mundial Veterinária. Ele foi presidente da Comissão Científica do 24 Congresso Mundial de Veterinária na cidade de Rio de Janeiro, em 1991. Você fez um grande trabalho lá, mas eu quero também me lembrar de um outro ano, 2003. Com motivo do 30º Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária, eu tive a oportunidade de estar em Manaus e lá estava você, uma das vezes que eu tive o privilégio de encontrar com você nesta vida. Você estava coordenando um curso latino-americano sobre animais selvagens na Amazônia. E confesso nesse momento que eu fiquei com vontade de participar como aluno naquele curso. Por favor, professor, o próximo que organizar, me diz que eu vou participar nele. Outra coisa que eu quero lembrar, que eu quero mencionar, é como o doutor Josélio falou agora, na cidade de Praga, em 2013, se celebrava o 150 aniversário da Associação Mundial Veterinária. E como o doutor Josélio falou, o professor Milton recebeu o prêmio John Ganji por as contribuições excepcionais para a ciência veterinária e a profissão veterinária. Poderíamos considerar que esse seria o Prêmio Nobel da Veterinária. E eu quero mostrar essa foto que eu tenho muito orgulho, não sei se dá para ver bem, mas aí estamos o doutor Tiago de Mello e eu mesmo, depois da entrega desse prêmio. E, sobretudo, doutor, eu quero agradecer os momentos que pude partilhar com você, que são para mim um presente de momentos inesquecíveis e felizes, em diversas partes do mundo. O nome da Associação Mundial Veterinária, parabéns, no nome e, sobretudo, no nome de um dos muitos outros amigos, que sou eu, daqui desde Espanha. Espero poder estar em Brasília no próximo mês de setembro para beber esse whisky e tomar um churrasco. Dr. Milton, muito obrigado, saúde e parabéns. Salud. Um bom brinde. Bom, em sequência, vamos ouvir o professor doutor Arturo, que é presidente da Real Academia de Ciencias Veterinarias da España. Gracias por la invitación del profesor
Josélio Andrade Moura, presidente de la Academia Brasileira de Medicina Veterinaria, pues tengo el honor de participar en el live especial conmemoración de los 105 años del profesor Milton Thiago de Mello. Hoy para mí constituye, como presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España y como profesor de Farmacología y Toxicología de la Universidad Complutense de España, un día de gran satisfacción, pues se rinde homenaje al insigne profesor Milton de Mello. El profesor Milton de Mello, un prestigioso profesional y científico, ha tenido la suerte de tener una buena salud, de haber disfrutado de su vida y también una destacada actividad profesional en la que encontró sin duda alegrías y sinsabores, pero durante la cual pudo ser algo que muchas personas son de verdad, un verdadero maestro. Su faceta de profesor de microbiología ha proporcionado a muchas generaciones el placer no solo de sus magníficas lecciones descriptivas y claras, sino el poder conocer a un maestro y a un intelectual. Me imagino del esfuerzo que tuvo que hacer en la universidad, pese a sus deficiencias, el profesor Milton de Mello. Llegaba siempre con el propósito firme de enseñar su asignatura de microbiología, sin más ayuda de una pizarra y tizas. Sus profundos conocimientos microbiológicos brotaban con claridad por todas partes y convertían sus clases en inolvidables. Fue profesor invitado de varios cursos, no solamente en Brasil, sino a nivel internacional. He visto el currículum del profesor Milton Thiago de Mello y realmente es impresionante. Aparte de ser doctor en veterinaria por la Escuela Veterinaria del Ejército de Río de Janeiro, ha sido profesor de microbiología, primatología, animales silvestres y bienestar animal en distintas universidades brasileñas y también universidades extranjeras. Es miembro honorario de la World Veterinary Association y de la Zoological Society of London, miembro emérito de la American Academy of Microbiology y de la American Society of Microbiology. Ha sido secretario general de la Sociedad Brasileña de Medicina Veterinaria y, como se ha dicho, también medalla de mérito de la Medicina Veterinaria en el grado de Comendador y Gran Cruz. Hoy la universidad ha cambiado mucho, se evalúan a los profesores universitarios por parte de los alumnos y se pide la excelencia en la investigación. Desde este planteamiento, los requisitos de calidad para todo el sistema universitario parten de contemplar las funciones fundamentales que las universidades desempeñan en las sociedades contemporáneas, como son la formación de futuros profesionales, la investigación, la transferencia del conocimiento, la formación de ciudadanos y de ciudadanas, el fomento de la innovación, la contribución al desarrollo social, cultural, económico y territorial, y, cómo no, la generación de pensamiento crítico. Estas funciones son las que confieren sentido último a la universidad como una institución multidimensional al servicio del conjunto de la sociedad. Por todo ello, esta visión holística de la universidad actual comporta que los requerimientos de calidad del sistema universitario garanticen unos niveles adecuados especiales en docencia y en investigación, funciones esenciales a partir de las cuales convergen el resto de las que acometen las instituciones universitarias. No se puede concebir en el seno del sistema universitario una universidad que no desarrolle plenamente sus buenas funciones en docencia e investigación. En este sentido, una universidad es una institución que desarrolla actividades docentes de investigación, de transferencia e innovación en varios ámbitos del conocimiento. El profesor Mello ha contribuido mucho a la difusión de la ciencia en Brasil. Felicito al profesor Dr. Milton Thiago de Mello por su larga historia universitaria, donde ha cumplido de sobras con sus actividades docentes y de investigación. Deseo que viva muchos años, profesor Milton de Mello, y muchas gracias a todos por su atención recibida. Muitas graças, grande professor Arturo Ramon Anadon Navarro. É um grande científico, um grande liderazgo na veterinária, não somente de Espanha, mas também da Iberoamérica e internacional. Tá? Agora,
eu creio que está com um pequeno problema, mas vamos ouvir o diretor do Centro Pan-Americano de Febre Aftosa e também, em nome da Organização Pan-Americana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, onde o Milton teve uma vida muito intensa. Com a palavra, Otorino Cosivi. Buenas tardes a todos. Muy forte e muy sincero parabéns al professor Milton Tiago de Mello per suos 105 anos. Esto è un privilegio, è un grandissimo honor de representar hoy día na frente de autoridades de la veterinaria brasileira e mundial, la Organización Panamericana de la Salud, y gostaria de portar los parabéns de todo o staff do Panaftosa e da organização, particularmente del colega Albino Bellotto, brasileiro, responsabile per l'area di salute pubblica veterinaria e Panaftosa predecessor, e della direttora emerita dell'Organizzazione Panamericana della Salute, dottora Mirta Roses, que me pidió hoy día particularmente de abrazar el doctor Milton muy fuerte por la que no puede participar. Ya explicaron la larga trayectoria del profesor Milton. Eu queria enfatizar su trabalho científico, el continuo logro de avanzar nella ciencia e nella pesquisa per avanzar también en la política, influenciando no solamente la política de Brasil, ma también a nivel internacional. Y su empeño particular con los varios organismos internacionales, primero la OPA, ma también la FAO e otro organismo donde el profesor Milton actuó directamente con su trabajo. Esto es un ejemplo de vida, es un ejemplo de ciencia, es un ejemplo que tenemos sí que magnificar, no solamente per la veterinaria, ma también além de la veterinaria en la salud pública, el bienestar della regione e il bienestar mondiale. Molto obrigado, professor Milton, molto obrigado a sua famiglia e a todo suo amigo. Ripeto, è un onore molto forte per me per rappresentare hoy dia nostra organizzazione. Parabéns. Muito obrigado, Otorino Cosivi, pelas suas palavras. Na realidade, o Centro Pan-Americano contribuiu muito para que o Brasil chegasse a este estágio de livre de febre aftosa e, inclusive, agora nós estamos avançando para retirar a vacinação, mas o centro participou através de dois grandes cientistas, Paulo G. de Mello e Ivo Gomes, do desenvolvimento da vacina oleosa, que realmente deu uma eficácia muito grande à epidemiologia, ao controle da febre aftosa. Isso foi feito pelo Centro Pan-Americano. Então, para encerrar essa parte, em seguida vamos passar a palavra ao homenageado, vamos passar ao vice-presidente da Associação da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária. Ontem, em Brasília, teve realmente um dilúvio. Milhares de raios caíram e o Carlos Alberto Bastos Reis, que é o presidente da Sociedade Brasileira, não conseguiu conectar, como também outras pessoas. O Rio também teve problemas em seu sistema de transmissão, tá? E Santa Catarina, etc. Então, vamos ouvir o vice-presidente, o Cláudio Rodrigues, que é uma força jovem, uma liderança jovem na medicina veterinária. Com a palavra, o doutor Cláudio Rodrigues. Doutor Josélio, muito obrigado pelas palavras.
Muito obrigado pela oportunidade. Bom, eu quero aqui ser breve. Em primeiro lugar, eu agradeço a honra de falar em nome da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, em meio a tantos nobres, experientes e notáveis colegas. Me sinto ainda mais honrado com a incumbência da fala, por ela ser a respeito de um exemplo vivo e único da veterinária brasileira e mundial. Dr. Milton, que foi ícone, né, do desenvolvimento da profissão em nosso país e no mundo, em dois dos talvez mais importantes pontos para a sanidade animal no mundo. Estou diante do médico veterinário que participou da primeira produção de penicilina no mundo, feita fora do ZEA, dos Estados Unidos e do Reino Unido. E também de um dos céleres participantes da evolução de nossa profissão contra a brucelose de maneira mundial. Um orgulho. Isso é o que o mundo inteiro sabe do senhor, Dr. Milton, como maiores expoentes de suas conquistas. Eu, agora, nesse momento, eu me sinto ainda mais agigantado e muito feliz por conhecer outras histórias e feitos realizados pelo senhor através dos nossos nobres colegas aqui presentes. Neste exato momento, tenho a ciência exata do que significa uma expressão que eu ouvi uma vez. A medicina veterinária não é feita de prédios, construções e muito menos por paredes. A medicina veterinária é feita de pessoas. Pessoas que trabalham em prol da grandeza da profissão. Pessoas que se tornam seu alicerce. Quero dizer, então, doutor Milton, que através do senhor, essa afirmação hoje passa a fazer muito mais sentido para mim. E por isso eu agradeço. São colegas, se é que posso me furtar a essa ousadia, mas são colegas como o senhor, que fazem da base da medicina veterinária brasileira tão sólida no mundo inteiro. Quero desejar ao senhor os meus mais sinceros parabéns, muitos anos de vida com as bênçãos de Deus, para o senhor e para toda a sua família. Muito obrigado. Muito obrigado, o vice-presidente da Sociedade Brasileira Veterinária, Cláudio Rodrigues, pelas suas palavras brilhantes. E agora eu passo a palavra, que está aí, da primeira faculdade de veterinária, entre as três primeiras, que se chamava Escola Nacional de Veterinária, hoje Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, Carlos Wilson está com a palavra para alguns minutos você fazer sua saudação ao Milton. Em seguida, o Camolese, rápido, porque eu estou ansioso para ouvir o professor Milton, que é o grande homenageado. Boa noite a todos. Desculpe-me as coisas aqui em volta, porque está caindo um dilúvio. A quantidade, uma trovoada muito grande aqui na região. Mas, ao ouvir todos, eu gostaria de dizer ao professor Milton Tiago de Mello e a sua família, pelo dia de hoje, não só pelo dia de hoje, mas pelo exemplo que o senhor nos deu, a razão da sua vida. Né? Eu sou oriundo da Universidade Rural do Brasil, que era a antiga Examed, e a coisa que mais me deixa à vontade é que estou na cadeira do catedrático de parasitologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é o professor Hugo de Souza Lopes, que teve um convívio muito mais próximo ao professor Tiago de Mello do que eu. Mas, mesmo assim, faço as minhas palavras, o que foi apresentado aqui, as minhas palavras, fico emocionado em vê-lo novamente, mesmo através do vídeo, professor, mas o que eu desejo é o seguinte: um feliz aniversário, mas bem forte, ao senhor e extensivo a toda a vossa família, porque ela lhe acompanhou o tempo todo. Isso é que é a coisa mais importante. O senhor
nunca esteve sozinho, sejam pelos os confrades e as confreiras, pelos colegas aqui presentes, as autoridades aqui presentes e muito mais, pela vossa família que te acompanhou durante todos esses anos de vida. É isso que eu desejo para o senhor. Minhas palavras são curtas. O senhor sabe que eu gosto de falar bastante, mas eu prefiro ser curto, porque já que todos comentaram e elogiaram e mostraram a sua grandeza, eu prefiro ser solidário a tudo que foi falado aqui agora. Um grande e fraterno abraço desse seu pequeno amigo aqui do Rio de Janeiro. E a todos os demais também. Muito obrigado. Obrigado, confrade Carlos, professor doutor Carlos Wilson. E agora, voltando também à fase militar do Milton, o confrade Coronel Camolese, que eu vi aí, não sei se continua como ele... Não, ele está por aqui, sim. Ele está por aqui. Tem hora que some, a gente não vê. Dino Camolese está por aí? Bom, se tiver, fala aí posteriormente. Então, vamos ouvir o homenageado, o professor Milton Tiago de Mello. Amigos que falaram a meu respeito. Muito obrigado. Muito obrigado a Josélio, presidente da Academia Brasileira de Medicina Veterinária, por ter organizado esta sessão. As pessoas que falaram exageraram quando disseram que eu havia feito muitas coisas. Eu fiz essas e muito mais. Muito mais, sem falsa modéstia ou com modéstia. Ao Francisco, meu prezado amigo do Conselho. Ao Panetta, meu prezado amigo da Academia. Meu prezado amigo Gregolin. E meu prezado showiste, com a sua oratória brilhante, meus prezados amigos da Sociedade Mundial Veterinária e de todas as outras sociedades espanhola de medicina veterinária. O que é que eu poderia dizer com 105 anos de idade? Foram anos em que eu cultivei aquilo que alguns ressaltaram aqui. Cultivei as amizades. Cultivei as coisas boas da vida, inclusive este uísque que me acompanha há muito tempo. E deixando de lado, no sentido de Álvaro Moreira, as amargas. Vida não foram poucas as amargas, mas também muito mais, suplantando-as, foram as boas, foram as coisas boas da vida. Uma delas, aqui ao meu lado, a minha esposa Ângela, a qual eu dedico este drink. Meus prezados amigos, a medicina veterinária, bem como a profissão militar, são inseparáveis. Tenho sentido isso há muito tempo. Comecei minha vida como soldado, e como soldado, aluno das escolas veterinárias do Exército. Formei-me em veterinária e abracei essas duas profissões durante 40 anos no Exército e a vida toda na veterinária. E que cumprimento os meus colegas veterinários do Brasil e do exterior. Um dos colegas que me antecedeu citou uma das leis de 1800
aluno-professor, a relação pai-filho. O aluno e o pai têm a obrigação de fazer discípulos e filhos melhores filhos. Têm o dever, não é obrigação, é o dever de serem melhores. Isso, felizmente, tem acontecido na minha vida. Aqui na minha frente, um dos organizadores desta reunião, o coronel Milton José de Mello, meu filho. O outro está na Irlanda, morando na Irlanda agora. Esses, a minha filha, Vera, que anda por aí nesses quadros. E, sobretudo, os amigos. Quando me perguntam qual o segredo da longevidade, eu sempre digo é a amizade. Alguns já ressaltaram isso. A amizade faz com que nos sintamos bem de vida. E isso faz com que todas as defesas do organismo funcionem e vão até os 105 e muito mais. Meus amigos Gregorim, Vaneta, Renê, Josélio, Ariel, Francisco, todos, muito obrigado. Chauiste, com sua oratória, onde está Chauiste? Está por aí. Muito obrigado. E a todos, brindo com o meu uísque. Por favor, em memória, fisicamente ou não fisicamente, muito obrigado e parabéns para a veterinária e para o Exército Brasileiro e, sobretudo, para a família de todos. Muito obrigado. Está participando dessa reunião o Carlos Maurício. Carlos Maurício e sua esposa, a nora do professor Milton, eles estão na Irlanda e deve estar curtindo bastante frio por lá, por isso que está levantando com pouca força para um brinde ao professor Milton. Tá, Carlos? É um prazer que você está participando aqui dessa live e também ao coronel Milton José, um grande amigo, muito parceiro e um amante da veterinária, embora tenha seguido a carreira militar. E agora vamos ver se a gente acende o bolo com a vela, para a gente apagar a vela e cantar um parabéns para você e fazer um brinde final. Bom, a saúde, então. Saúde a todos. E saúde. Milton. Saúde, doutor Milton. Saúde, Milton. Saúde. Saúde, doutor Milton. Doutor Milton. Saúde. Bom, Camolés entrou, Milton. Saúde ao doutor Milton. Saúde, obrigado. E eu estou vendo, está a nossa confreira, Ana Elisa, que do Conselho Federal de Veterinária, vice-presidente, e, acima de tudo, representa com muita força, com muita dignidade, a nossa Academia Baiana de Medicina Veterinária. E eu quero avisar que todos os acadêmicos da Academia Baiana, inclusive o presidente, o professor Frederico, está presente, tá? Como também de outras tantas academias, da Alagoas, Ceará, Piauí, estão todos irmanados, como também o colega Paulo Alfredo Miranda, da Sociedade do Paraná, tá? Da Academia do Rio Grande do Sul, estão todos irmanados nessa comemoração. Então, vamos acender a velinha e um brinde. Pode falar com ele. Põe aqui, meu lado. Agora vem um parabéns, hein? Vamos ver todo mundo aí se consegue. Aí, cantar os parabéns para o doutor Milton. Maravilha. Tá? O bolo. Agora podem abrir todos os microfones. Todos.
Microfones abertos. Parabéns. Parabéns. Isso. Deixa eu soprar a vela e nós vamos cantar juntos. Thiago dormiu. Parabéns, pessoal. Parabéns. Parabéns, professor. Parabéns. Professor. Vamos Parabéns pela força do Parabéns. professor. Vamos cantar os parabéns aí. Parabéns. soprar, tem que soprar as velas. Vamos cantar os parabéns. Parabéns, doutor Milton. Pra você. Esta data. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Soprar as velas. Interessante, cada voz há um tempo, né? Viva! Muitos parabéns. Cabolésio, parabéns aí, hein? Parabéns, doutor. Saludo aí. Parabéns. 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 Até o 106. Isso. Se Deus quiser. Vamos lá, vamos lá. Vamos ao 106. José, presencialmente em Brasília, doutor Milton. José, Sim, diga. aconteceu aqui um tilt Sim. no meu celular e eu não pude me expressar conforme você anunciou. Então tá. Mas eu queria desejar ao professor Milton Tiago de Mello, que sou estudioso da sua vida, tudo de bom, né? Nesse dia magnífico, de grande valor histórico para a medicina veterinária, civil e militar. E vai aqui a nossa saudação militar, tendo em vista a sua formação na Escola Veterinária do Exército em 1937. E eu não poderia deixar de falar a respeito disso. Parabéns, professor. Muito obrigado. Ad sumo. Eu agradeço a todos a participação nessa sessão solene especial, uma sessão da Academia Brasileira de Veterinária com as academias estaduais, a Sociedade Brasileira e suas sociedades estaduais, Conselho Federal de Medicina Veterinária e conselhos regionais, a Federação Nacional dos Médicos Veterinários e seus sindicatos, todos de uma forma solene e especial para comemorar esse dia de forma conjunta e abrir os trabalhos de 2021, que eu espero que seja um ano extremamente próximo para todos nós. Arturo, Rafael, Lakens, muito obrigado. Graças por sua participação ativa em la veterinária, no desenvolvimento da veterinária brasileira. Agradeço de forma muito especial ao Roger Pires, que é um entusiasmado com a veterinária brasileira. Ele vibra e nunca falta em todas as convocações que é feito, e ele faz com destemor, com a sua inteligência e, acima de tudo, com a sua beleza nas lives e nas comemorações da veterinária. Roger, muito obrigado. Estenda a Champion Saúde Animal, tá? E a toda a sua equipe, que é muito eficaz. Muito obrigado a todos. Tá? Ariel, obrigado. Edino, tá? O Paneta, tá? O Sheuichi pelas suas palavras, ao Renê e a Ana, a todos, e também o Autorino Cosibe, a todos que participaram. Ministro Gregolinho, o meu forte abraço. Um abraço. Doutor Josélio, a todos pela participação, que Deus os abençoe a todos, e hoje, principalmente, ao homenageado doutor Milton, professor Milton, esse gigante, né? Que a gente ouve com tanta lucidez, a gente se entusiasma, isso contamina aos nossos corações. O doutor Josélio, é do meu interesse estar aqui, porque mais do que nunca eu aprendo, eu cresço como ser humano, principalmente como admirador da medicina veterinária.
Muito obrigado a todos pela participação. A gente encerra aqui essa nossa transmissão. Muita alegria a todos e um excelente 2021 a todos. Grande abraço. Agradeço Amém. de forma muito especial ao nosso confrade, senador da República, o Wellington Fagundes, que sempre presente em todos os eventos da medicina veterinária, como também ao Cláudio Rodrigues, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Veterinária, e também à Coronel Beatriz Helena, o meu abraço e a minha admiração por você. A todos, muito obrigado. Declaro encerrado essa sessão solene.